E aí pessoal do YouTube, Felipe Figueiredo aqui, só avisando que eu tô upando os podcasts anteriores para manter uma playlist com todos os podcasts aqui no canal. E esse é um podcast antigo, tô upando ele agora, mas ele é antigo, você pode checar aí a data na descrição ou na capa do vídeo. Mas enfim, se você tiver afim, ver as notícias, ver o que a gente falou, algumas dicas culturais, bota o play aí, não tem imagem, só o som, vai fazer suas coisas e ouve aí o podcast. Valeu! Começa agora o Xadrez Verbal. Boa noite, bom dia, boa tarde, caro ouvinte da Central 3. Está começando a terceira edição do Xadrez Verbal. Meu nome é Matias Pinto e se chegou na terceira quer dizer que agora vai, né? Não dá mais para voltar atrás. Assim espero, Matias. Eu estou aqui com meu amigo Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do Xadrez Verbal, blog que agora está invadindo o tabuleiro da Central 3. Canal no YouTube também. Você vai fazer o jabá, faz direito. Fala tudo, né? Tem Twitter. Tem muito a aprender Facebook. com o Milton Neves. O Milton Neves é um gênio. Então, Matias, antes de qualquer coisa, antes de começarmos, eu gostaria de pedir desculpas ao nosso ouvinte, né? Fazer duas pequenas erratas. Deu uma cãibra mental? Exatamente. Você, como o ouvinte deve saber, o cérebro é um músculo e às vezes ele dá cãibra. Enfim, eu fiz essa errata no blog também, mas às vezes pessoas não viram. No último podcast, às vezes eu estava falando do Polo Norte e às vezes eu trocava o Polo Norte por Polo Sul no meio da frase. Enfim, desculpem, o Ártico fica no Polo Norte, tá? Caso vocês... Onde tem urso, não tem pinguim. Exatamente, o pinguim é no Polo Sul, aquela marcha dos pinguins, narração do Morgan Freeman. Você nunca vai encontrar um urso polar e um pinguim só no zoológico. Ou no Pica-Pau. Não, mas daí... No Pica-Pau também. E a outra errata foi, eu disse que a Rússia atualmente não tem nenhum acordo de defesa coletiva. Isso está errado. Isso é uma mentira. Ela faz parte da Organização do Tratado de Segurança Coletiva. Fazem parte Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia e Tadiquistão. Todos os países soviéticos, óbvio, não tem a mesma relevância, o mesmo poderio que tinha o Pacto de Varsóvia, nem muito menos a OTAN atualmente, mas existe, tá aí, precisa fazer errata. Aqui é o lado B da União Soviética. Mais ou menos isso, ali na Ásia Central tal. Eu juro que eu não estou inventando esses nomes, caso o nosso ouvinte tenha sido pego desprevenido. O Quirguistão existe, se você entrar lá no site da sua agência de turismo favorita, não terá pacote. E o Cazaquistão é o maior produtor de potássio do mundo. Sim, segundo o Borat, né? Mas Chico Malta já esteve no Cazaquistão. Ele existe. Foi de lá que ele trouxe essa boina que ele está usando indoor. A gente não pode ver, mas o Chico Malta Malta está usando... Ele está usando uma boina dentro do estúdio, né? Ele está mitando com a sua boina. Mas você falou do Cazaquistão, tem uma questão interessante, né? Mera curiosidade antes da gente começar. Os lançamentos soviéticos e russos são feitos da cidade espacial de Baikonur, que fica no Cazaquistão, porque era o ponto da União Soviética mais próximo do Equador, né? E até hoje é lá, só que a Rússia está construindo uma nova cidade espacial perto da sua fronteira com a China. Mas isso, enfim, toca o programa, Matias. Primeiro giro de notícias. Giro de notícias. 16 de maio de 2015, o ex-presidente egípcio Mohamed Morsi é condenado à morte. Então, Matias, eu comentei sobre isso lá no meu blog, ficou convite aí ao nosso ouvinte para dar uma lida. Eu coloquei isso aqui porque é uma situação extremamente de exceção. O Egito, a cada dia mais, torna-se ainda mais um governo autoritário, outra ditadura militar, depois da ditadura Mubarak. E eles condenaram o Morsi por ter incitado a violência em 2011 e por ter supostamente liderado uma fuga de uma prisão. Ou seja, mesmo que ele fosse condenado por essas duas coisas, convenhamos, não é exatamente motivo para uma punição capital. E por que eu coloquei aqui? Porque isso certamente vai escalonar a tensão no Egito. A Irmandade Muçulmana dificilmente vai deixar barato e vai ter um mártir em suas mãos. Agora, no dia 18 de maio, John Kerry, o secretário de Estado americano, o vice, né? Perdeu em 2004. Já fiz essa piada, né? Enfim.
Estados Unidos e China discutem novas sanções à Coreia do Norte. Então, recentemente a Coreia do Norte não permitiu que o Ban Ki-moon, o secretário-geral da ONU, que é sul-coreano, fosse ao país e anunciou alguns investimentos, um engordamento do seu programa nuclear. E com isso, os Estados Unidos, obviamente, aumentaram a sua retórica. E a novidade aqui é a China ter feito essa declaração junto com os Estados Unidos. Ou seja, e a China que normalmente é o interlocutor internacional do regime norte-coreano. E é também quem costuma botar ele no cantinho ali dele quando ele brinca demais. Então o fato da China estar nisso daí mostra que talvez não estejam apenas falando. Agora vamos para o Mediterrâneo, já que tem notícia do dia 19 de maio, terça-feira. União Europeia aprova operação naval contra traficantes de imigrantes na Líbia. Então, nós falamos bastante sobre essa questão dos imigrantes e a União Europeia decidiu que vai fazer uma operação naval no Mediterrâneo para apreender barcos irregulares, prender os traficantes de pessoas, que seriam os criminosos, né? Só que essa operação ainda depende da ONU, porque ela vai ocorrer em águas internacionais. Mas tá aí, né? A solução que eles encontraram foi expandir a barreira para o mar. Bueno. Agora, também de terça-feira, dia 19, o Papa pede reconciliação no Oriente Médio em canonização de 2 palestinas no Vaticano. Então, o Papa canonizou 2 palestinas que nasceram no século XIX, né? Ou seja, não são palestinas no sentido de terem nascido na Palestina contemporânea, né? Primeiro fazer esse esclarecimento. Elas ajudaram a fundar a Congregação das Irmãs do Rosário de Jerusalém. Né? Você costuma ser o nosso assessor teológico, diz aí, né, se você tem algum comentário sobre isso. E isso marcou o encerramento da visita do Abbas, né, o líder palestino, à Itália, onde ele se reuniu tanto com o Papa, quanto com o presidente, como com o primeiro-ministro, né, não sei com mais ele se reuniu, mas, enfim. E nessa cerimônia, nessa missa de canonização, o Papa fez essa declaração pedindo a reconciliação no Oriente Médio, especialmente porque, como falamos aqui anteriormente, o Vaticano recentemente reconheceu o Estado da Palestina e Israel criticou essa decisão. Então teve um quê de resposta na declaração do Sumo Pontífice. E uma outra autoridade internacional aí, o Sepp Blatter, também está querendo realizar um amistoso, aspas, entre Israel e Palestina. Né? O Sepp Blatter, né, que é um cara respeitado, conhecido mundialmente, idôneo. Jamais que ele quereria se aproveitar da situação para sua própria popularidade, né? Mas enfim. Lembrando que a eleição na FIFA esse ano também. Sim, exatamente. Você acha possível, Matias? Eu acho possível esse jogo? Se for, sei lá, nas Malvinas esse jogo. Mas você acha, por exemplo, o futebol. Hoje temos vários jogadores israelenses profissionais em clubes europeus, alguns clubes até de expressão. O Chelsea chegou a ter um jogador israelense faz pouco tempo, não me lembro do nome dele. Era reserva e tal. Você acha que esses jogadores, por exemplo, participariam numa boa, poderia ter um boicote, ou você não sabe? Não, eu acho que os jogadores, eles... Você não sabe. Próximo bloco. Não. Eu acho que os jogadores eles não iam se opor. Tem que ver as federações. Sim. Se tiver o aval das federações, eu acho que não teria razão dos jogadores boicotarem um jogo dele. E o jogo, para você, teria que ser em Port Stanley, nas Malvinas. Teria que ser no lugar mais neutro possível. Ou nas Falklands, dependendo de onde for o nosso ouvinte. Malvinas. Vamos agora para nossa coluna aberta. Coluna aberta. Deu na Bloomberg News, agência de notícias do prefeito de Nova York, no 17 de maio às 6 da manhã, Rússia pede ampliação do BRICS e novo nome. Em Moscou, diplomatas veem adesão de novos membros até 2 anos. A gente estava falando antes da gravação, seria genial se a Nigéria entrasse na parada, que daí ia ficar o BRICS.
temos aqui nosso grande Matias, né, que, não sei se vocês sabem, esse é o último programa do Matias aqui na Central 3, ele assinou um acordo de exclusividade com a Praça é Nossa, estreia amanhã, mas, enfim, por que colocamos isso na coluna aberta? Porque é um debate interessante, além dessa questão, né, o BRICS, né, agora falando sério a partir da gloriosa piada do nosso Matias, o BRICS é um acrônimo, né, de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E a África do Sul entrou depois, que antes era o BRICS. A África do Sul entrou depois, até porque a África do Sul ela entrou justamente pelas articulações. O BRIC era um termo criado por um jornalista econômico, falando sobre 4 países que estavam na mesma situação econômica, na época do boom das commodities, em ascensão, economias emergentes, todo esse discurso. E até confundia com o tijolo, né? Que o tijolo é com o K no final. Então, ou você arruma um trampo na Praça é Nossa, ou eu te demito. Mas isso é sério, eu tô falando sério agora, não é piada. Tinha essa alusão ao tijolo. Tudo bem. Não, é sério. Continuando. Então toca o barco. A não ser que a União Europeia aprenda o barco. Mas continuando, essa ampliação seria mais por motivos políticos. Tanto que, por exemplo, o primeiro candidato a essa ampliação seria a Grécia. Justamente pela tensão da Grécia com o Banco Central Europeu, com o FMI. Outra ideia, e essa ideia eu acho realmente interessante, que os diplomatas russos deram, é de criar uma nova agência, uma nova maneira de ranquear investimentos em empresas. Né, que normalmente são aqueles índices, né, de o Brasil é A+, A-, é um país seguro para investir ou não, são feitas por agências americanas ou do Reino Unido e que normalmente são acusadas de terem inclinações políticas nisso. Obviamente a agência dos BRICS também teria alguma inclinação política, só que seria para contrabalancear. Agora, por que isso, essa declaração também é interessante? Porque agora em julho nós teremos a próxima reunião, próximo encontro dos BRICS, que será na Rússia, com os chefes de Estado, ou seja, a Dilma Rousseff provavelmente estará lá, e discutindo essa situação, com todos esses investimentos chineses jorrando pelo mundo, inclusive pelo Brasil, como falaremos daqui a pouco. Recentemente, a Câmara dos Deputados brasileira aprovou a criação do novo banco, novo Banco de Desenvolvimento, vulgo Banco dos BRICS, e aí entra o principal. Nós estamos num momento em que o BRICS começou a se institucionalizar, começou a criar suas instituições, começou a ter suas reuniões periódicas institucionalizadas. É o momento de expandir? Não necessariamente, porque vai, digamos assim, zerar esse processo de institucionalização. Pode complicar um pouco a coisa, porque obviamente vai ter um caráter político, né? A questão de querer atrair a Grécia fica bem óbvio, esse caráter político, né? De criar um contraponto às instituições ocidentais, como o novo Banco de Desenvolvimento é para ser um contraponto ao BIRD, ao FMI, e é um contraponto extremamente válido, isso deve ser dito, porém talvez seja um passo um pouco ambicioso fazer isso em curto prazo, nesse momento em que o BRICS começou a se institucionalizar. Talvez fosse o caso de esperar essa institucionalização e aí sim pensar numa expansão e aí, né, como você sugeriu, colocar a Nigéria, um país exportador de petróleo, e virar o BRICS, ou pensar aí num novo nome, né, que ele inclusive falou isso, que querem pensar num novo nome e certamente incluirá a palavra novo no nome, né, como Novo Banco de Desenvolvimento, etc. Mas enfim. E falando nessa questão do banco também, né? Cada membro do bloco, pode falar bloco, né? Sim. Colocou uma quantia considerável de dinheiro na criação desse banco. Esses novos membros, eles teriam que equivaler essa... Então, os fundos do Novo Banco de Desenvolvimento, eles foram proporcionais. Né, a contribuição da África do Sul não foi a mesma contribuição da China, por exemplo, até porque seria algo completamente descabido fazer isso. Mas eu imagino que sim. Se você tem um novo país que vai entrar numa sociedade, num bloco, usando o termo que você usou, institucionalizado, e você vai entrar ali no novo Banco de Desenvolvimento, ou enfim, qualquer instituição que o BRICS venha criar, você vai ter que pagar a carteirinha, vai ter que pagar o título de sócio.
E, por exemplo, a Grécia vai entrar e com que dinheiro ela vai fazer isso? Por aí vai. E isso pode até... Rapidinho, Matias, desculpa. Isso pode até prejudicar o próprio bloco, falando especificamente do caso grego. Porque vamos supor, a Grécia... A Grécia está sendo expulsa da União Europeia. Falando português, claro. A Grécia gostaria, não vai, gostaria, mas de dar o calote na dívida. Aí você vai lá e põe um país caloteiro no bloco. E aí digamos assim, essa mancha de caloteiro pode afetar o bloco como um todo. Inclusive o Brasil, que a duras penas conseguiu manobrar a sua dívida, enfim, então é complicado. E outra questão que surgiu essa semana também, o presidente uruguaio Tabaré Vázquez, em encontro com a Dilma Rousseff, estava se mostrando bastante descontente com o Mercosul. Você acredita que o Brasil tem dado as costas para o Mercosul e focado na sua relação com o BRICS? Olha, aqui vai entrar a minha opinião, tá? Vou até deixar isso claro. Que eu tô pedindo. Mas eu vou deixar isso claro pro ouvinte, para não achar que é informação, que é uma coisa, sei lá, aí vai lá, assinala uma questão dessas num concurso aí e depois bota a culpa em mim. Mas na minha opinião, o que aconteceu o Brasil, na última década, cresceu muito em relação ao Mercosul. O Mercosul ficou pequeno para o Brasil, por assim dizer, e, além disso, a outra ponta da balança do Mercosul, que seria a Argentina, foi para baixo, entrou em crise, em recessão. Então, eu não vou dizer que o Brasil deu as costas para o Mercosul, mas o Mercosul ficou aquém das possibilidades brasileiras. Porque, por exemplo, chega a China disposta a botar 50 bilhões no Brasil, enquanto o comércio bilateral, por exemplo, com Uruguai e Paraguai, pouco avança, não representa muito. Além disso, teve as crises institucionais no Paraguai, né? Então, assim, a balança comercial com o Uruguai, por exemplo, ela é muito fraca, porque existe pouca complementariedade, né? Tanto que a pauta de comércio com o Uruguai, desde a Guerra dos Farrapos, é a mesma, né? Entendeu? Então, assim, então, na minha opinião, o que aconteceu não é que o Brasil virou as costas, tanto que o Ministério de Relações Exteriores, em seu discurso, em suas notas oficiais, continua priorizando o Mercosul. E o Mercosul foi mais institucionalizado nos últimos anos. Criou-se o Parlasul, criou-se iniciativas culturais conjuntas, só que do ponto de vista econômico, o Mercosul virou café pequeno perto das possibilidades que o Brasil teve nas últimas décadas, com o BRICS, com o boom das commodities e por aí vai. Bueno. Vamos passar agora para a Semana na História. A Semana na História. O nosso quadro de efemérides que aconteceu nessa semana, que vai do dia 16 de maio, sábado, até hoje, 22, sexta-feira. Começar 20 de maio de 1875, há 140 anos, é assinada a Convenção do Metro. Exatamente. Porque assim... Chega de polegada. Não é chega de polegada, que é um metro? Não, o metro é isso daqui, o metro é um pouquinho mais, o metro é um pouquinho menos. Então pararam com essa zona, se reuniram na França, falaram, vamos definir o que é essa birosca. Não convidaram a Inglaterra. Não, depois... Não, hoje Estados Unidos faz parte da Convenção do Metro, porque hoje a Convenção do Metro, ela define todos os pesos e medidas, né? O que é um metro, o que é um quilo. Inclusive tem uma barra de ferro num museu em Paris, que é a barra de ferro que determinou o que é o metro, né? Nada é mais 1 metro do que aquela barra. Aquela barra é o ápice do metro. Então, né, mas isso é interessante por quê? Porque faz apenas 140 anos que o mundo decidiu dar alguma ordem, deu uma ABNT global, por assim dizer, para essa birosca. Né? Não é coincidência que é quando o comércio começa a se integrar, esse tipo de coisa. Né? Então faz pouco tempo que o metro surgiu. No mesmo dia, 20 de maio, mesmo dia e mesmo ano, né? 20 de maio de 1875, chegou a primeira... os primeiros 150 imigrantes italianos ao solo brasileiro. Pois é, né, o marco aí da imigração italiana, que recentemente foi até, né,
tema de uma reportagem num telejornal que você assistiu, você adorou, Nossa, ao que me consta. porque os italianos contribuíram muito com a cultura do Brasil. Parece que foram os únicos imigrantes que fizeram alguma coisa. Não, então, eles contribuíram muito com a Muito. cultura do Brasil, mas o ponto é você elogiar os imigrantes que vieram no século XIX da Europa e criticar os imigrantes que chegam mais recentemente, vindo de outros países sul-americanos, vindo do Extremo Oriente. E foi justamente esse, num bloco criticava-se a chegada dos haitianos de forma velada, claro, ninguém vai falar abertamente que é contra a vinda dos imigrantes haitianos, e para depois valorizar, e tem que valorizar também a chegada dos italianos, mas fica clara essa oposição, né? E deixamos claro, né, que não se trata em nenhum momento de condenação, até porque estamos aqui no estúdio com 2 descendentes e um fake, né, um inclusive, como eu disse, está de boina, caracterizado, fantasia típica. E, né, inclusive, resta saber se vão fundar o Palestra Haitiano esse ano, e daqui a 100 anos será o maior campeão do Brasil. Enfim, lá no Glicério já deve ter um time de haitiano forte, te garanto isso. 22 de maio, há exatos 70 anos atrás, de 45 no caso, é transmitido o telegrama que determina a evacuação de cientistas alemães pelos Estados Unidos. Então, você... Heisenberg saiu fora. Então, você falou telegrama numa conotação, né, de estranhamento. Não estranho porque até pouco tempo atrás, nessa mesma mesa aqui, foi assinado um cheque. Estávamos no século XX nessa mesa, até algum tempo atrás. Mas é a Operação Paperclip, clipe de papel, foi o marco inicial dela, que levou uma série de pesquisadores e cientistas alemães dos programas das Wonder Weapons, as armas maravilhas alemãs, para os Estados Unidos. Inclusive, nessa leva, Von Braun, que é o cara que inventou a bomba V2. Assistiu o Céu de Outubro? Não assisti, não Baita conheço. filme. Não duvido. Fica aí a dica para o nosso ouvinte. E que seria o pai do projeto Apollo. Né? Dizem que ele era um pacifista, né? Inclusive ele teria dito em algum momento que a V2, o foguete cumpriu seu papel perfeitamente, só pousou no planeta errado. Mas todos eram membros do partido nazista, até por obrigação, então essa polêmica sempre resistiu, né? Que o programa espacial alemão e parte do programa espacial soviético, os soviéticos fizeram a mesma coisa, houve uma briga pelos cérebros alemães, teria sido fruto de nazistas, por assim dizer. Bueno, 25 anos atrás, exatamente também, sexta-feira, 22 de maio de 1990. Não sei se era sexta-feira naquela ocasião, mas enfim. Primeiro dia da unidade no Iêmen. Então, essa data tá aqui por vários motivos. Primeiro, né, jubileu aí de prata, né? 25 anos é de prata, né? Prata. Lembra o Samir da Gaviões? Opa, claro. De quando o Iêmen do Sul e o Iêmen do Norte viraram apenas o Iêmen. E agora veio ironia máxima, estamos tendo uma guerra civil no Iêmen. Por que será? Viva o dia da unidade. Um feliz dia da unidade para todo mundo no Iêmen, né? Especialmente aí para o pessoal da Arábia Saudita que está bombardeando o Iêmen. E ninguém fala nada. Entendeu? Então, né, mas está aí até como um desejo, né, de que isso seja resolvido logo, né? Talvez nesse ensejo de comemoração do dia da unidade no Iêmen. Match! Notícia de ontem, 21 de maio, quinta-feira. Gostaríamos, abre aspas, né? Gostaríamos de instalar fábricas no Brasil, diz primeiro-ministro chinês. Além disso, China quer corrente de comércio de 100 bilhões de doletas com o Brasil. A gente falou, né, da semana passada do Latin American Tour da grana chinesa. Exatamente. E eles estão mostrando para que vieram, né? Então, por que esse tema foi colocado na sessão match? Porque aí eu vou fazer uma pergunta simples, clara, objetiva, direta e sem envezamentos para você, Matias. Você gostaria de trabalhar numa fábrica chinesa?
Se fosse ter os mesmos direitos de um trabalhador chinês, não. Então, exatamente, exatamente. Por exemplo, então o que acontece? Quando eles dizem queremos instalar fábricas no Brasil, sei lá, trazer a fábrica da Jack Motors, da Chery, com os direitos brasileiros, com os programas brasileiros, as leis trabalhistas brasileiras que já estão sendo esfaceladas. Que já estão sendo chinesadas. Diga-se, né? Mas, ou sobre o sistema de produção chinês, que é um sistema extremamente radical, por assim dizer, sistema rígido. Então, o primeiro aspecto de discussão é esse. Aí alguns vão dizer, mas vai gerar mais emprego, mas vai desenvolver economia. Só que, talvez, a que custo? É melhor você ter uma pessoa empregada com seus direitos ou você ter 3 empregados em regime de exploração? Essa é a primeira questão. Inclusive, sobre direitos trabalhistas, o premier chinês no Rio de Janeiro falou que queria trabalhar junto com o Eduardo Paes para resolver o problema dos imigrantes chineses irregulares que são explorados no Rio de Janeiro. E aí, parece piada pronta, mas o Eduardo Paes deu o exemplo das pastelarias, ainda por cima. Né? O cara tá do lado do premier chinês e faz a piada de chinês pasteleiro. É impressionante. O Kim Kataguiri gostou dessa piada. Mas é impressionante. O cara é prefeito de uma das cidades mais importantes do Brasil e me manda essa. A segunda questão... Desculpa. Não foi do lado do Eduardo Paes. Desculpa, Eduardo Paes, se você estiver nos ouvindo, desculpa. Foi ao lado do Pezão. Governador. Foi com o governador. Foi o governador que fez... É que os dois fazem tanta cagada que você até confunde. Mas o comentário dos pasteleiros foi do Pezão. Desculpa. Não foi do Paizão. Meu Deus. Desculpa, ouvinte. Desculpa, de novo. Mas, enfim. No caso do Rio, os chineses querem investir na rede de metrô. Inclusive, fica aí o pedido... para chineses, venham fazer metrô aqui também tá precisando. Mas enfim, agora voltando, falando sério. Além dessa questão dos direitos trabalhistas, também tem aquela questão que volta-se a reproduzir um modelo, que é o modelo do JK, basicamente. De 50 anos em 5. Não é nem de 50 anos em 5, mas é de você fazer uma barganha em torno de o Brasil vir um corredor de exportação, vir um exportador de commodities, e aí vem instalar as fábricas estrangeiras aqui. Né? Né? A esperança era que o JK trazendo a Volkswagen para o Brasil, por exemplo, né? A DKV, que foi a primeira, né? A DKV que fabricou o primeiro carro nacional, isso sempre é esquecido, mas deve ser dito. DKV que hoje é parte da Audi, ou seja, você que tem um Audi e se acha por isso, você tem um DKV. Tá, meu pai estava falando hoje que o primeiro carro que ele dirigiu foi um DKV. Exatamente, 2 tempos, né, fumacinha azul. Ou seja, você que tem um Audi, no fundo você está dirigindo uma V-Maguete de repaginada. Você trazer uma fábrica estrangeira... Audi que subiu, né? O Ingolstadt subiu o time da Audi. Não sei. Campeonato alemão. Não sei. Sim. Desculpem, fui fajuto agora. Mas, enfim... Você trazia a fábrica estrangeira na esperança de desenvolver a fábrica nacional. E 50 anos estamos novamente trazendo a fábrica estrangeira de um setor no qual o Brasil já é um polo produtor, que é o produtor automobilístico, no caso dos carros, mas outras fábricas estão no pacote. Então, por isso que deve ser discutido isso. É interessante para o Brasil? É um crescimento econômico a que custo? De dependência... De uma relação com um país que não é vizinho, tanto que vai ter que ser feito esse corredor para o Pacífico, para exportação, e com leis trabalhistas, no mínimo, discutíveis. Eu acho que curioso, assim, muitos consultores de economia insistem em fazer essa comparação do crescimento chinês com o crescimento brasileiro, como se fossem condições iguais. Até aquele moço lá do Manhattan Connection tem muito dente na boca. Sim. Adoram fazer isso, né? O PIB chinês cresceu não sei quanto, mas se pergunta isso, né? A que custo? Exatamente. A que custo? E aí a gente entra em vários aspectos. Que aí, por exemplo, falando de uma coisa que você certamente vai poder contribuir muito mais que eu, por exemplo, essa ferrovia para exportar para o Pacífico vai passar pelo meio da Amazônia. Ou seja, vai ter um impacto ambiental gigantesco.
E qual o impacto ambiental da produção chinesa, na economia chinesa? Qual o impacto da hidrelétrica das Três Gargantas? O problema de poluição que a China enfrenta, seríssimo. Exatamente. Hoje os caras têm problemas pulmonares na adolescência. Né? O cara é adolescente e tem o pulmão de um fumante, basicamente, por causa do smog que tem em Xangai, em Pequim e tal. E você tem uma população absurdamente maior que a do Brasil. Isso também é um fator econômico. Mas, então, 6 vezes, quase. Então você tem um preço trabalhista, um preço de condições de vida, um preço ambiental, um preço enorme e que não necessariamente é o modelo a ser exportado. Parcerias são interessantes, até porque eles também dependem do Brasil, justamente para essas matérias-primas. É o país que o Brasil mais exporta. É o maior parceiro comercial do Brasil. Né? Não é fácil produzir soja para fazer tanto yakisoba. Né? Até porque lá não é yakisoba. Yakisoba é um nome japonês. Eu sei, mas... Né? Ah, tá. O cara pode falar que chinês é pasteleiro, ou eu não posso falar que chinês come yakisoba? Tá, mas enfim, desculpem, comunidade. Tá? Você quer o quê? Que eu fale que eles comem cachorro, é isso? Que vire aqui Globo Repórter. Tá, enfim, um abraço aí pro Sérgio Chapelin. Cheque! Cheque! Coluna do Clóvis Rossi na Folha, de ontem também. Marco Aurélio Garcia se diz atingido por rejeição de patriota. Teta no Itamaraty, hein? O bicho pegou, porque, né, dando a informação primeiro aí pro nosso ouvinte, caso eles não saibam, o Guilherme Patriota, que é o irmão do Antônio Patriota, ex-chanceler, ele assumiria como representante brasileiro na Organização dos Estados Americanos, ele seria o chefe da representação brasileira, exatamente, a OEA, cujo nome foi rejeitado pelo Senado. E foi a primeira vez que um diplomata de carreira, ou seja, um cara formado no Instituto Rio Branco, no Ministério de Relações Exteriores, foi rejeitado na arguição pelo Senado. Por que ele foi rejeitado? Basicamente porque o governo conseguiu articular a aprovação do nome do novo ministro do STF, nosso querido... Você sabe pronunciar direito o nome do novo... É Fachin ou é Fachin? Chico, no italiano, Fachin ou Fatin? Fachin. Então, nosso querido Luiz Edson Fachin para a vaga do Joaquim Barbosa no STF. Então, por birra, a oposição rejeitou o nome de um patriota... Hashtag patriota não. Mais ou menos isso. Mas de um diplomata de carreira, além de ter vínculos familiares com a instituição, etc., era um cara que estava na representação brasileira na ONU, ou seja, não é um cara que veio do nada, com o nome que brotou. Na lógica, como disse meu amigo Tiago, um abraço pra ele, na lógica do jogar pedra na Geni. Né? Não importa quem tá lá, não foi uma arguição técnica, porque do ponto de vista técnico, da capacidade... ele tem toda a capacidade, com o perdão da redundância, da falta de vocabulário, desculpem, sou burro, mas ele tem toda a capacidade de estar lá. E o Senado reprovou o nome apenas por birra. E aí tem até essa discussão do bolivarianismo, né? Ah, sim. Não, então, aí entra o segundo aspecto, que é curioso, por exemplo, porque o Clóvis Rossi conversou, enfim, analisou algumas falas do Marco Aurélio Garcia, que é o assessor da presidência para assuntos internacionais desde o primeiro governo Lula, desde o primeiro dia do primeiro governo Lula, que é um cara muito criticado por ter sido um cara que virou um chanceler nas sombras, né? Uma eminência parda, e um cara que teria dado um viés ideológico para a política externa brasileira. Sendo que, primeiro, você pode ter qualquer restrição ao Marco Aurélio Garcia, como eu tenho, para ser sincero, né, já que estou aqui falando. Mas o chanceler Celso Amorim, que era o chanceler e era um cara extremamente capaz, era um excelente articulador. Segundo, o Marco Aurélio Garcia é o cara que está coordenando a reaproximação entre Brasil e Washington atualmente. E não foi ele que espionou a Dilma, entendeu? A distensão teve um motivo. E aí fica essa coisa de bolivarianismo e tal, e aí você imputa num cara cujo sobrenome é Patriota,
Entendeu? Chega a ser irônico você imputar um cara a pecha do bolivarianismo, aí você joga pedra nele, um diplomata de carreira capaz, apenas para atingir o governo federal. Do PT bolivariano, comunista, totalitário, do Kim Katayama lá, entendeu? E que, entendeu? E porque ele aprovou o nome do Fachin para STF. O cara que disse, né, o Fachin realmente é um cara super progressista. O cara vai na arguição do Senado e diz que nunca vai votar a favor da legalização do aborto. É um cara muito progressista, realmente. Né? E você vai lá para condenar isso, joga pedra no primeiro cara que tiver lá. Aí pela primeira vez na história... Nunca antes na história desse país, como eu diria Lula, reprovaram um diplomata de carreira na arguição do Senado. Por um motivo patético, mesquinho. A palavra é essa, é mesquinhez. Por isso que eu coloquei aqui no cheque, porque não existe debate aqui. Foi mesquinhez. Não existe uma justificativa plausível. Tô revoltos, hashtag vem pra rua. Vamos agora pro nosso segundo giro de notícias. Giro de notícias. Terça-feira, dia 19 de maio, primárias da oposição venezuelana dão vitória à ala moderada. O que seria a ala moderada venezuelana? É o pessoal que não queima carro. Não, aqui é a ala moderada da oposição. Não, justamente, da oposição. Então, aqui é a turma do Capriles. Né? Porque tem a turma que quer derrubar o Maduro. Né? E tem a turma que quer manter... Vencer na eleição, quer... como manda o figurino. Então, mas é que tá. É difícil falar como manda o figurino, porque nós até falamos disso no programa que o ouvinte nunca ouvirá, porque foi o piloto. Não foi ao ar. Não foi ao ar, jamais irá. Mas, enfim, hoje o governo venezuelano é impossível você dizer que ele não tem caráteres autoritários. Estamos falando de um governo que usa munição real, letal, contra manifestantes políticos. Isso é inadmissível. E então, mas enfim, a eleição está mantida, né? Resta saber se, enfim, vai ser uma eleição fiscalizada e tal. E as primárias, né, que vai ver quantos partidos podem disputar quantos cargos, quantos postos e tal. O grande vencedor fala do Capriles, que provavelmente será novamente o candidato à presidência contra o Maduro. E tem mais chances do que no último pleito. Sim, até porque no último pleito tinha muito da questão, né, do legado do Chávez, a comoção, que tinha morrido há pouco tempo, Maduro como sucessor político dele. E hoje, assim, independente de questões ideológicas, independente de questões subjetivas, o governo Maduro tem sido um governo incompetente. Desastroso. Dá para fazer muita comparação com o governo Sarney no Brasil. Um bigode ridículo, a incapacidade de controle de inflação, problemas de abastecimento de produtos básicos, entendeu? Então, assim, a única... Tem os fiscais do Maduro também? Porra, deve ter. Miliciados. A diferença é isso. Ninguém chamou os fiscais do Sarney de milícia, né? Mas, enfim, não, agora falando sério, é um governo que tem sido desastroso. Então, se tiverem eleições justas, proporcionais e fiscalizadas, o Capriles tem boa chance. A pergunta é, teremos? Tchan, 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 tchan. Notícia de ontem. Iraque e Síria pedem reforços após o Estado Islâmico tomar Ramadi e Palmira. Então, eu coloquei essa notícia aqui, dedicatória também ao Chico, nosso querido Chico, porque ele comentou Palmira, um dos principais sítios arqueológicos na Síria, né? E o Estado Islâmico já fez o sítio arqueológico de refém, né, já está cogitando a possibilidade de destruir aquelas obras pagãs, etc. O caso de Ramadi, uma cidade que tem uma população muito grande e que gerou um grande volume de refugiados em direção à fronteira turca, né? E a Turquia tem lidado com esse problema já faz muito tempo, o número de refugiados. Né? E aí o Iraque e a Síria, os governos republicanos de Iraque e Síria, do Bashar al-Assad, no caso da Síria, pediram ajuda, mais intervenção militar, mais porrada, especialmente após tomar um grande centro populacional e um grande centro arqueológico, que também era fonte de turismo, etc. Ou seja, tinha também um papel econômico, esse papel simbólico, né? Não custa lembrar que é o mesmo pessoal que, né, não costuma destruir esse tipo de coisa, e se fizerem isso, né, Matias vai ficar putão. Temos também de ontem, ali na mesma região, o Oriente Médio sempre fornecendo material para o nosso programa. Notícia que saiu no Globo, com o apoio das agências internacionais,
que o Irã rejeita acesso de inspetores da ONU a instalações militares. Essa é a notícia de arquivo também, né? Volta e meia aparece algo do gênero. Então, essa notícia é importante porque aquele acordo costurado entre o Irã, os Estados Unidos e a Alemanha, o Irã e o G5 mais a Alemanha, mais a União Europeia, ele ainda não é final. Ele precisa fazer um tratado final, um texto final assinado, que a expectativa era que fizesse isso até 30 de junho, e agora teve essa declaração do Ayatollah, dizendo que o Irã vai permitir o acesso, que ele já combinou, a instalações nucleares. Porém, outras instalações militares, como bases aéreas, quartéis, coisas mais prosaicas, não terão esse acesso. E a origem da polêmica é que, às vezes, né, sempre suspeitarão que estão usando essas instalações para encobrir um programa nuclear clandestino. E, além disso, Obama teve um encontro com alguns líderes do Golfo que pressionaram ele por ter supostamente cedido ao Irã. E ele defendeu o acordo, disse que vai manter pressões sobre o Irã para impedir qualquer programa nuclear, etc. Mas continua uma polêmica, até por conta daquela disputa de poder geopolítica no Oriente Médio entre sunitas e xiitas. Lembrando que o Irã é xiita e a Arábia Saudita é o maior país sunita do mundo. E o Iraque também é xiita. O Iraque... São os dois únicos países de maioria xiita. O Iraque é meio a meio. Os governos xiitas são atualmente na Síria e no Irã, e a milícia, digamos assim, os revoltosos atualmente no Iêmen. É importante lembrar que o Saddam, por exemplo, era um sunita líder dentro de um país de maioria xiita, pelo menos. Eu acho que equiparou porque o Saddam passou o rodo lá, né? Então, é que o Saddam ele tinha o caráter, né, do pan-arabismo. Então ele dizia que a identidade árabe ela devia sobressair a identidade religiosa. Né? Ele tentava manter uma convergência, obviamente que era uma convergência na base da porrada também. E claro, se não fosse um árabe cristão. Pode ser, não sei. Notícia de hoje, fresquinha. O Cameron, né, da grande família Cameron, o David Cameron, quer cortar benefício social para conter fluxo de imigrantes. O pessoal da Inglaterra é curioso, né? Então, mas aí que tá. Eu pus essa notícia aqui com essa manchete de propósito, Martins, para te pegar. Te derrubei. Me derrubou. Te derrubei. Porque quando você lê essa notícia, você fala, ele tá falando de imigrantes vindo do norte da África, vindo do Oriente Médio. Não, ele quer cortar benefícios sociais para imigrantes de dentro da União Europeia, do leste europeu. Um abraço pro meu amigo Paulius Gritaitz. Entendeu? Pro pessoal dos países bálticos, da Polônia, da Romênia, aqueles ciganos, entendeu? Que vão pra lá roubar os empregos. Obviamente tô caricaturando o discurso, mas ele quer cortar benefícios sociais para imigrantes de dentro da União Europeia. Ou seja, ele quer diminuir também o fluxo migratório interno à União Europeia. Então, é uma notícia, lembrando que ele prometeu, ao ser reeleito, que vai fazer um referendo para ver se o Reino Unido continua ou não na União Europeia. E na sua opinião? A minha opinião do que? Qual vai ser o resultado do referendo? Eu não faço a mínima ideia, mas se eu tiver que apostar, que botar dinheiro, eu acho que o Reino Unido vai ficar na União Europeia por pouco. A contragosto. Vai ser uma vitória assim, sabe? 52-48. Vai ser mais ou menos referendo da Escócia. E vão botar a culpa na urna eletrônica, entendeu? Bem, nós, os peões da informação, vamos premiar os peões da semana. Os peões da semana. Os peões. A bullet from the back of a bush. Peão isolado. É o nosso Senado, né? O peão isolado vai pro coletivo do Senado Federal Brasileiro. Eu me digo mais, o Congresso de uma vez. Por que só o Senado? O Senado porque só falamos do Senado hoje. Mas enfim, né? Porque o Congresso, a Câmara também tá. Assim, eu inclusive vou aproveitar, deixa claro pro nosso ouvinte que aqui a gente nunca vai falar, nunca não, mas assim, a gente não vai ficar falando de aspectos políticos internos, partidários. Os temas que nós falamos de Brasil são ligados à política internacional, política externa brasileira. Aqui, essa semana tô puto. Tô puto. Então o peão isolado vai pro Senado por fazer esse papelzinho
de mesquinhez de reprovar o cara só porque ele era a geni do momento. E o peão promovido Vai para as relações China-Brasil, que se já eram crescentes... Tem música do El Chan sobre o tema? Não sei, mas deve ter. O El Chan na China, acho que é o novo disco. É o Tina. Eles vão dançar em cima da muralha, entendeu? Vestido de dragões, vai ter o Shiryu. Mas, enfim, as relações China-Brasil, que obviamente, as relações China-Brasil, elas começam na década de 1970, que é quando a China começa a aparecer para o mundo. Até aquele momento o Brasil tinha relações apenas formais, nem se metia naquela história de Taiwan também. Durante o governo Dutra, o Brasil reconhecia Taiwan como a legítima China. As relações Brasil-China começam de verdade com o Sarney, que falamos agora há pouco, nosso querido bigodão da Academia Brasileira de Letras. 50 anos aí de sucesso. Amigo. Enfim, e cresceram junto com a importância da China no cenário internacional. E chegou nesse novo patamar, visita do Premier, uma injeção, pelo menos a promessa de uma injeção grande de dinheiro, de um intercâmbio maior econômico, não só botar dinheiro, mas ter um intercâmbio maior de economia. Então vai aí o peão promovido para as relações China-Brasil. Agora vamos para a nossa dica cultural da semana. Sétimo selo. The Almighty. Sétimo selo. Qual é a sua dica da semana, Filipinho? Então, como nós falamos aí das relações China-Brasil, falamos bastante de China hoje, no último programa, demos aí o peão promovido para as relações China-Brasil, queria aí recomendar um filme sobre a história recente da China, só que não é um filme chinês, porque normalmente eu pensei até nisso, mas filmes chineses são difíceis, né, de achar tal, não são tão fáceis de achar mesmo na internet. Então minha dica é Flores do Oriente, com Christian Bale, que fala sobre a China na sua guerra contra o Japão, que faz parte da Segunda Guerra Mundial, mas começou antes de 1939, que é considerado... da Manchúria. Exatamente, Manchúria, né? O estupro de Nanquim, né? Com perdão aí do termo forte, mas tá aí na história. Então, para compreender um pouco sobre o que a China passou e as condições, inclusive, que fizeram com que crescesse a Revolução Comunista na China... Enfim, minha dica é essa, Flores do Oriente, filme com Christian Bale, filme fácil de achar, seja na sua locadora aí no interior, seja no... Tem no Netflix? Não sei porque eu não tenho Netflix, eu não tenho como conferir, eu sou um aborígene. Eu passo a minha senha pra você. Mas é fácil de achar, tá aí, Flores do Oriente com Christian Bale, que é o Batman, caso vocês não tenham percebido. Eu e meu pai, a gente chama ele de Ângulo Blanquito, a participação dele no Shaft. Ah, meu Deus. Mas enfim, essa é a minha dica. Bem, a minha dica da semana, aproveitando que a gente sempre tem falado do tema dos imigrantes e também a chegada aí da caravana dos 43, né? Todos somos Ayotzinapa. Vamos fazer uma relação aí com os familiares e amigos dos 43 estudantes normalistas que foram desaparecidos, né, pelo Estado mexicano. A minha dica da semana, que vai tocar ao final do programa de hoje, é a música La Jaula de Oro, do grupo Los Tigres del Norte. Alternativo. Então, já embalado aí pelo corrido do maior grupo do norte do México, vamos para os finalmente, né? Agradecer a nossa audiência, recebemos aí a notícia do Ibope, que estamos bombando nas internets, né? Inclusive para fazer cota de patrocínio ficou mais caro o nosso programa, tá? Né? Vocês vão ter que falar aí com o nosso Creuzebeck, né? Agradecer a todo mundo. Mencionar aí que no dia 24 de maio, domingo, foi 24 de maio de 99 que o Milosevic foi indiciado pelos crimes no Kosovo. Isso é um marco na história da política internacional, porque foi o primeiro chefe de Estado a ser indiciado presente e tal. E é um assunto que me interessa muito, a questão da Yugoslávia. Mandar um abraço pro Daniel Beltenmüller. Desculpa se... não sei se eu pronunciei seu nome corretamente, Daniel. Que é um ouvinte que entrou em contato comigo, né? Inclusive o Matias também tem um abraço aí. Não, ele que representa o Brasil, né? A música tema do Bloco Sétimo Selo é do Wu-Tang Clan. Não, é do Giza. Isso. Do Giza, mas faz parte do clã.
Então, o Daniel, que faz parte da U Brasil, o clã dentro aqui do Brasil, entrou em contato com a gente, então fica o salve aí para todo mundo que curte o Wu-Tang Clan. Obrigado aí pelo prestígio. Como sempre aí, comentários, críticas, sugestões de temas. Um abraço pro Bruno de Bruno Cícero Elias, vulgo Leão, né, nosso amigo disléxico, que fala, eu quero dar uma ideia pra vocês, e fica meia hora falando sem dar a ideia. Mas fica um abraço aí pro Lion. Também, fica um abraço aí pro Rodolfo, também, o nosso amigo. Enfim, um abraço pra toda a nossa audiência, todos os nossos amigos. Para as nossas mães. Para nossas mães, para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos antepassados, para a deusa da fertilidade. Mas enfim, mandem aí nos comentários o que vocês querem ouvir, o que vocês acham do programa, o que vocês estão achando. É isso aí, valeu, eu fico por aqui, até sexta que vem. Hasta!